Mas então, estamos em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Hoje vai ter duas ofertas, uma para os meses do estudo e outra uma batinha para cortar cabelo para o professor Anderson. Uma lã aí, pescoço e vamos dar uma ajuda. Eu já tenho R$2. Já tem, já. Eu fiz a minha parte. É com amor que estamos brincando. Esse homem tem muitas responsabilidades, ele não para. Então é difícil separar um tempinho para mesmo. Na igreja, em casa, serviço. Então, bom, as divisões principais, rapidamente, do livro de Romanos, capítulos 1, 2, 3, Gilberto. Condenação. 4, 5, outra pessoa. Justificação, Mr. Mateus. 6, 7, 8. Outra pessoa. Santificação. 9, 10, 11. Pessoa que não tem respondido. Dispensação. Especialmente Israel, passado, presente e futuro, justamente nos capítulos. E agora, 12 a 16. Pessoa que não tem respondido. Bom? Alguém está lembrado? Uma pessoa que tem respondido, então. Fora de Mateus. Fala. Exortações Diversas exortações. Perfeito. Muito bom. E estamos então nessa parte de exortações diversas. Mas essas também não são espalhadas à toa. Né? Capítulo 12 começa com consagração. Né? Uma apresentação dos nossos corpos, considerando as misericórdias do Senhor. Ele apela a nossa vontade, a nossa gratidão, o nosso amor. E nós temos o privilégio. Ele pode exigir, ele pode tomar. Poder ele tem, mas valor não tem. Ele quer uma apresentação espontânea, baseada nas misericórdias, o amor, a gratidão que nós temos. Aí ele entra em que questão? Dons espirituais. Não é? Somos condenados pelo Espírito para sermos visando justificação. Não é? Somos justificados visando santificação. E somos santificados visando serviço e consagração. Então, há uma progressão muito boa, muito óbvia no livro de Romanos, para nós, como todos nós somos obreiros, todos nós somos servos, né? Estamos no serviço do Senhor, somos evangelistas e, em alguma medida, mais, menos, estamos servindo e devemos seguir e lembrar em nossas próprias vidas primeiro. Não fomos justificados para parar, não fomos santificados para parar. Somos santificados, estamos sendo salvos do poder, do domínio do pecado para sermos qualificados e termos condições de servir, de trabalhar. E aí ele entra em questões de virtudes espirituais, atitudes, qualidades de caráter no fim de Deus. Capítulo 13 é um dos capítulos, na palavra, um dos capítulos mais completos. Hoje Davi trouxe bomba. Ela está preparando. Quem já comeu o tombo? Comer, você come bolo, você toma. Come. Alguém já experimentou bolo bomba de dona? Eu sei. Não é? Pode falar. Mas então, em termos de governo, um cristão
e suas atitudes para com o governo. Não tem instrução mais voltada para esse assunto com Romanos capítulo 13, especialmente versículos 1 a 7. E vai indo até ele. Vamos estudar esse capítulo, nós vamos considerar ele em 3 partes, ok? Primeiro, obediência às autoridades, ok? Governo. Segundo, o amor e nosso vizinho, dívidas para com o nosso vizinho, nosso próximo, ok? Outros, inclusive, governo, né? Mas, e a terceira, esse vai ser versículos 1 a 8, deixa eu ver aqui, 9 a 8 a 10, 7 na verdade, 8 a 10, e aí o restante do capítulo, até versículo 11 a 14, vai ser sobre a vinda do Senhor Jesus. Então vamos ler esta primeira divisão, versículos 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Vamos repetir esta linha. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim, são para o temor quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus, servo de Deus, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que estejais sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. E podemos até incluir a primeira frase de hoje: e a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Ok? Aqui, você? Vamos então. Porque, e quando nós encontramos uma narrativa, no contexto do livro, epístola como Romanos, de repente, aparentemente do nada, está falando de serviço, virtudes espirituais, caráter, qualidades que precisamos em nossas vidas no fim de 12, e serviço, consagração. Porque de repente, instrução dedicada ao governo. A igreja em Roma estava composta
quais grupos de pessoas, nacionalidades ou tradições ou raízes, gentios ou judeus? Como? Era Roma. Era Roma. Isso é uma dica, né? Roma é totalmente 110% gentio. Mas tinha judeus também. E não poucos. Eu li, Davi vai confirmar, que a igreja, na verdade, às vezes foi começada com mais pessoas judeus. Veio a perseguição e esses judeus foram espalhados. Aí, né, mais gentios se convertendo e assumindo posições de liderança e tal. E esses judeus mais tarde voltaram quando a tribulação abaixou, e agora os judeus estão debaixo de liderança dos irmãos, dos gentios. Mas a igreja, com toda certeza, tinha judeus, gentios e judeus. Então, o que nós estamos lendo aqui sobre autoridade, sobre governo, sobre tributo, sobre honrar, respeitar, obedecer, seria de mais interesse e Paulo direcionou esse ensino mais para quem? Gentio ou judeu? Judeus. Por quê? Eles estavam acostumados a serem dominados pelo império e talvez... Amavam os gentios. Amavam os romanos, né? Do mesmo jeito que nós iríamos amar os argentinos se eles um dia tomassem conta desse país. Cada esquina tinha um argentino falando esquisito, né? E tal. Seria muito complicado, né? Seria muito, imagine. Então, desde o início, do berço, pais judeus fortemente nacionalista, judeus, filhos de, Abraão, descendentes, toda aquela garra em seu sangue, Abraão, Jacó, Isaac, toda essa questão, todo esse amor, essa tradição, né? Essa lealdade ao judaísmo, outro, né? Império tomando conta, e agora você tem judeus, conhece o passado, né? Esse pano de fundo, morando em Roma, ou nas províncias de Roma, no Império Romano. E os judeus tiveram uma fama de ser desobedientes, rebeldes, chatos, né? Resistentes e resistindo à autoridade de outros, porque eles não quiseram reconhecer essa autoridade. Esse ensino aqui foi para esses judeus, para esclarecer o comportamento e a conduta de cristãos em qualquer país, mas especialmente para eles lá, esses judeus, em Roma. Mas esse ensino serve para pessoas em qualquer país, debaixo de qualquer estilo de governo, seja comunista, ditador, república, democracia, justa e injusta, socialista, anticristão, ateu, tudo. Esse ensino serve para todos e serve para nós aqui hoje no Brasil. Serve. Então vamos estudando aqui e levantando assuntos e essa é uma escola bíblica. Então, perguntas e dúvidas dentro do assunto, não para pregar sobre política e tal, mas para tratar de questões legítimas que vão surgir e devem surgir. Todo homem esteja sujeito
às autoridades superiores. Por quê? Por quê? Não há autoridade, não há governo. Não existe. Toda autoridade, né, em termos de liderança de país, de Estado, não há autoridade que não proceda de Deus. É Deus que estabeleceu na terra e entregou nas mãos de magistrados, de presidentes, de senadores, de ditadores, entende? De liderança humana sobre o país. Deus entregou para o homem esta autoridade. Ok? E nós que estamos debaixo dessa autoridade temos que ser sujeito. Sujeito quer dizer o quê? Sujeitar. Submisso, obedientes, deliberadamente, conscientemente se colocar de baixo. Okay? A autoridade é algo que Deus estabeleceu. Em qualquer serviço, no lar, tem autoridade, não tem? Tem ordem, não baseado em importância, mas tem autoridade. Tem liderança em qualquer país, e estado e cidade, não é diferente. Mesma coisa. Estabeleceu para ter ordem e decência. Ele é o autor de ordem e decência na igreja. A igreja tem ordem, tem autoridade, tem liderança, tem pessoas que têm que se colocar debaixo, tem lar, igreja, serviço. Todo mundo é a mesma coisa? O operador tem a mesma autoridade do presidente, do dono, do gerente, não. Não baseado em não tem necessariamente inteligência, importância, é posição. Posição. País. Então, nós vamos falar especificamente aqui agora sobre autoridade, liderança, ordem, em termos de governo, em termos de país, em termos de estado, em termos de município, cidade. Todos têm autoridade. E este conceito de autoridade, de liderança, vem de onde? Isso é super importante. Se não foi a ideia de Dona Dilma, se não foi a ideia do Congresso, do Senado, se não foi a ideia do prefeito aqui de França, não. E nós vamos onde e quando, daqui um pouco, em Gênesis, onde essa autoridade foi entregue, depois de Noé descer da arca. Ok? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Pessoas que pensam, pessoas que estudam, têm dificuldade por esse conceito. As autoridades que existem foram por ele instituídas. Porque cristãos, em toda época, em nossa época também, têm dificuldade com esse conceito. Todos os governos, todo o país, toda a autoridade são sempre justos, retos, corretos. Injusto e contra a palavra de Deus. Hã? Injusto e ainda contra a palavra de Deus. É? Ok. Rússia. Né? China. Paquistão. Países muçulmanos. Hoje, a Rússia, por muitos e muitos anos, tentou esmagar, erradicar, aniquilar, né? Tirar da face pelo menos da terra deles qualquer menção, qualquer crença de Deus. Esse versículo está dizendo que aquele governo comunista, socialista, anti-Deus, anti-ateu, as autoridades que existem foram por ele instituídas.
concilia? Como é que você concilia e equilibra? Um país que detesta de Deus, quer erradicar o nome dele, qualquer crença, cria filhos, estudo, tudo voltado para lavagem cerebral, para doutrinas comunistas e, sabe, tanto repetido que o povo começou a acreditar, crianças desde o berço. Deus está dizendo que essa autoridade, como assim? Me ajudem. Não é difícil? Não é tão difícil no Brasil, né? Porque nós temos uma liberdade muito, muito grande. Devemos dar graças mesmo. Né? Aqui não é tão difícil. Aqui temos direito de reunir aqui. Não de a reunir, de reunir, né? Certo? De reunir, portas abertas, pregar a palavra, ainda, qualquer assunto, qualquer narrativa, qualquer assunto. Que país, né? Podemos ir em porta em porta, pregar na praça, podemos pregar no rádio, na televisão. Muitos estão usando, mas que país, né? Que nós temos. Espiritualmente, é mais fácil para a gente reconhecer a autoridade aqui, que pelo menos basicamente temente a Deus, de certa forma, do que China, Rússia, Paquistão, países que estão perseguindo e matando cristãos, encarcerando e tudo mais. Mas como assim? Como é que Deus, as autoridades que existem, podem por ele, instituídas? Aí fica muito difícil, né? Ele vai servir a Deus, né, dentro da vontade dele, debaixo de uma autoridade que é contra. Certo. Como é que o cristão vai se comportar nessa situação? Estou sujeito a uma autoridade que é contra Deus, ao mesmo tempo estou servindo a Deus. Se um desafio. Eu vou poder me abrir, vou ter que aceitar uma autoridade na qual, na verdade, eu respeito, porque eu represento de Deus. É uma autoridade concedida por Deus. Fica muito difícil, né? Como é que eu vou manifestar a minha fé, a minha crença diante de uma autoridade assim, se ela resiste? É até difícil imaginar como Deus pode ter instituído uma autoridade desse tipo, né, tão contrária à vontade dele, mas existe propósito para isso também. Eu acho que em países que existe perseguição religiosa, a fé das pessoas fica muito mais em evidência do que aqui, por exemplo, onde existe falso professo. Nós temos 500 irmãos e um sábado, e muitos não estão trabalhando, não estamos aqui para lá. Esse não serve, esse não é edificante, mas eu acho que a frequência talvez seria mais na China, um sábado assim, do que certamente nos Estados Unidos, certamentíssimo, e até mesmo aqui. Então, de novo, nós temos uma maneira de pensar que perseguição e esse é terrível, é péssimo, é injusto, é impossível, mas a verdade é outra. A igreja não está visível na China. Entende? Ela não pode se reunir da forma que nós reunimos. Eles não podem ser tão abertos. Mas os cristãos estão vivendo suas vidas santas, estão evangelizando, estão reunindo, estamos aprendendo, estamos, entende? Vivendo para a honra e glória do Senhor de forma extraordinária. Na verdade, o Senhor sabe, às vezes, não em números, nós temos números, né, no Brasil, mas qualidade. E a pergunta: desde quando o Senhor está tão preocupado em números? Está, não estou dizendo que não está. Ou leiam o livro
Fruto dos atos, claro. Multiplicou, adicionou, aumentou, cresceu. Claro. Amamos e queremos. Mas o Senhor está muito mais preocupado com o quê? Qualidade do que quantidade. No Velho Testamento nunca escolheu Israel por causa de quantidade. E sempre lutou para ter qualidade, mesmo se for um remanescente, não é? Agora, então, em termos de qualidade, o Brasil tem números, os Estados Unidos têm números demais, mas qualidade, às vezes estava na Rússia, está na China. Então, temos que, às vezes, reexaminar, repensar nossos conceitos de autoridade. A igreja, na verdade, tem prosperado muito mais na dificuldade, na tristeza, na perseguição do que na prosperidade. E temos mencionado, a igreja começou a realmente crescer e pessoas começaram a realmente evangelizar. Quando? Nos Atos. Depois da morte de Estevão. Não antes. Porque todos foram dispersos e foram. Aí eles começaram a obedecer como Mateus pediu. E pregando, evangelizando. Aí o evangelho foi. Não foi antes. Não foi naquela beleza de Jerusalém, todo mundo bem, em comunhão, segurança, né? Festas e chás e tudo mais entre irmãos. Foi na garra, foi na dificuldade, foi na tristeza, foi na separação, perdendo seus bens e separação de famílias e morte de alguns, mas a igreja explodiu. E alguém tem dito, e vocês sabem, né? O sangue dos santos tem sido a semente da igreja. E aqui, quando alguém, aqui em Franca mesmo, há 25 anos atrás, 30 anos atrás, quase ninguém tinha carro. Todo mundo tinha magrela. E tivesse carro era forrega. Era uma. Lembra? Brasília caindo em pedaços. Não é? Um chevetinho com. A porta-mala amarrado com arame. Pingando muito possante, né? Poço de óleo. Hoje andamos de Civic, Corolla, né? Santana, Gol, né? Não é? Carros muito bons, né? Quase todo mundo tem carro chique. Não temos que esquecer caminhonetes, né? E para ser justo, né? Olha as motos que temos hoje. Né? As motos que temos hoje são melhores do que os carros que tivéssemos 25 anos atrás, 20 anos atrás. Temos prosperado. E ninguém pode criticar de forma nenhuma. O trabalho, a garra, calo, suor honesto de irmãos trabalhando. Mas vai numa conferência de São Joaquim para ver quantos irmãos de Franca tem. Vai no encontro de casais em Uberaba. Vai na conferência, pior ainda, aqui mesmo. Na chácara enorme, iluminado, som terrível, né? Mas vamos resolver esse ponto. Se não é culpa do irmão Célio. Precisamos dar um jeito. Mais R$2, né, irmão? Terrível. Sabe? Mas não é demais. Que lugar arejado, iluminado, estacionamento na beira do asfalto e tem conferência e vai 200 pessoas. Vai 200 pessoas. Então temos carro para praia, temos carro para que tem condições de ir para Santos, mas não tem condições de ir para conferência. Prosperidade tem feito, na verdade, muito bem para Franca. De certa forma,
assim, no geral, não vamos aqui para apontar nada. Não necessariamente. Não necessariamente. Então, vamos pensar, lembrar desse assunto aqui. Que pode, que lá não pode. Não, o Senhor está cooperando, não devemos subestimar o poder do Espírito e a coragem, convicção e dedicação de irmãos dentro daqueles sistemas de governo, na perseguição, em segredo, orando, trabalhando, evangelizando, fazendo uma diferença e não devemos subestimar também a preguiça. Ele vai no fim do capítulo falar sobre sonolência. Né? Já é alta a noite e vem chegando o dia. E precisamos acordar. Senhor. Quando a gente questiona com relação às autoridades que foram constituídas por Deus, nós estamos fazendo o contrário de Jó. E quando houve a perseguição na sua vida e tudo mais, né, de maneira nenhuma blasfemou o Senhor. Nós, a todo momento, por qualquer coisinha, né, por causa do que a autoridade fez, por causa do que alguém falou, a gente faz muito ao contrário daquilo. E o Senhor já tinha deixado um livro de instrução para nós mostrando sobre isso. Perfeito. Muito bom. E outra coisa, precisamos lembrar que, falando de autoridades que existem, foram por ele instituídas. A autoridade foi instituída por ele, em geral. Okay? Agora, não é necessariamente a verdade que Deus quis na Rússia aquele Stalin, aquele Mussolini, aquele, quais são os outros malditos comunistas, Marx. Não há dúvida. Quem inspirou Karl Marx para escrever? Foi quem? Satanás. Quem levou o Hitler para escrever o que ele escreveu? Entende? Não podemos culpar Deus. Deus deu inteligência, livre-arbítrio privilégios de educação para pessoas. Eles usaram o seu livre-arbítrio de forma errada. Não podemos dizer que Deus instituiu aquele governo comunista, ok? Mas no mínimo ele permitiu. Como o irmão falou, não entendemos por quê. Muitos e muitos cristãos mortos, perseguidos, encarcerados, mandados para a Sibéria. Seu crime? Possuir uma Bíblia, falar de Cristo, brilhar, ser bom testemunho, ensinar seus filhos sobre a Bíblia, reunir seus crimes, que muitos brasileiros não são culpados desses crimes, mesmo sendo cristãos. Mas então, ele permitiu. Por que? Não sabemos. Nós não entendemos. Ele é soberano, ele que está escrevendo a história, ele é o autor da história, ele permitiu. China, nós não vamos esquecer, no tribunal de Cristo, às vezes, os irmãos chineses vão chegar lá e vão fazer de nós pobríssimos e quebrados e envergonhados dentro daquele sistema. E às vezes vamos dizer, às vezes teria sido melhor, olhando da eternidade para trás, às vezes teria sido melhor na Rússia, na China, do que no Brasil, na prosperidade. Então vamos lembrar que coisas são invertidas, Deus usa coisas de forma que nós não entendemos, não concordamos, gostaríamos de ver uma coisa, mas na verdade acaba sendo uma bênção muito difícil, muito complicada, muito dura, mas mesmo assim, uma bênção. Outra, a vaquinha, parece que a bateria dessa loja é 9h20? Quando vai parar? 9h30 ou 9h20? 9h30. Vamos mais 5? Vamos tirar o negócio e pegar uma pilha, pode? Ajuda, né? Não ajuda você, mas quem vai pintar, cara?
necessariamente aquele hoje de China, mas a autoridade dele. Agora, esse ensino serve para cristãos na ex-União Soviética. Serviu? Romanos 13? Romanos 13 serve hoje para cristãos morando na China? Ou somente em democracias? Em repúblicas? Em lugares democráticos? O incrível, esse ensino é para todos os salvos, de Pentecostes para frente, em qualquer país. Nós vamos ver, existem exceções, existem, legítimas. Temos exemplos no Velho Testamento e no Novo também, sobre onde e quando não podemos obedecer. Mas, em geral, vamos começar com, em geral, as autoridades que existem foram por ele instituídas. Por direção ou a permissiva. De modo que aquele que se opõe à autoridade, ele resiste quem? Afinal de contas? A ordenação de Deus. Quer dizer, obedecer ao governo é a mesma coisa de obedecer a Deus. Por quê? Porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Quando obedecemos ao governo, estamos obedecendo a Deus. E quando nós desobedecemos o governo, estamos desobedecendo a Deus. Estamos nos opondo quem? Deus. É isso. Da mesma forma, uma criança em casa, quando uma criança obedece ao papai ou mãe, ou honra a mãe ou pai, ele está honrando quem? Quem? Por quê? Porque Deus mandou. Porque ele disse honra pai. E criança aprende a honrar a Deus, obedecer a Deus, onde? Depois de 18 anos, na igreja? É tarde demais, gente. Autoridade, ordem, submissão, sujeição em casa. E nós aprendemos a obedecer a polícia, o governo, autoridades. Depois de crescer, nós aprendemos a obedecer, honrar, onde? Essas autoridades. No lar. Entende? É um lugar de instrução, de aprendizagem, e os filhos aprendem as atitudes para com a lei, polícia, governo e Deus. Pegam essas noções e essas atitudes de onde? Do ar, né? Está na genética. Onde? Do lar. Seu pai, cada vez que ele vê a polícia, fala, ô porco. Não é para admirar e ser maravilhado quando o filho nasce, tem 19 anos e está pegando. Por quê? Atitudes vêm de pai e mãe. O que nós aprendemos aqui, temos que ensinar para os nossos filhos. Patriotismo não é para outros. É uma coisa boa. Realista sim. Não há, né? Não estamos falando aqui de que temos que ser cegos, temos que ser absurdos, né? Ou surdos. Não. Mas é uma coisa boa. Gente, vamos parar aqui. Agora 10 minutinhos de café e eu vou tirar isso. Não esqueça.